Teses do STF com repercussão geral. Tema número 335. Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15 de maio de 2013, em nome da segurança jurídica. Tema 336. As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha C, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. Tema 337. Não obstante as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS/COFINS das empresas prestadoras de serviços. Tema 338. A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital e deve seguir critérios objetivos. Tema 339. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 340. Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas leis 8.622 de 93 e 8.627 de 93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da medida provisória 2.131 de 2000, atual medida provisória 2.215-10 de 2001. Tema 342. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Tema 343. É devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o juízo competente para a execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a Emenda Constitucional 20 de 98 e a Emenda Constitucional 41 de 2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Tema 344. Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da medida provisória 794 de 94, que regulamentou o artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. Tema 345. É constitucional o ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei 9.656.
o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1º de setembro de 1998, assegurados o contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo em todos os marcos jurídicos. Tema 346. Não viola o princípio da não cumulatividade. Lei complementar que prorroga a compensação de crédito de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte, conforme o artigo 153, a linha C da Constituição Federal. O princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início de compensação de crédito tributário. Tema 349. Tema 348. Os municípios com mais de 20.000 habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no Plano Diretor. Tema 349. É constitucional o parágrafo 1º do artigo 1361 do Código Civil, no que revela a possibilidade de ter-se como constituída propriedade fiduciária de veículos com registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem. Tema 350. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de se ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do recurso extraordinário 631.240, que não tenham sido instruídas por provas do prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte. Caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do juizado itinerante, a ausência anterior de pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito. Caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. E as demais ações que não se enquadrem nos itens A e B serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor da entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido às razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. Em todos os casos acima, itens A, B e C, tanto a análise administrativa
quanto à judicial, deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento para todos os efeitos legais. Tema 351. A gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, GDPGPE, prevista na Lei 11.357 de 2006, estende-se aos inativos e pensionistas no patamar de 80 pontos, até o implemento da avaliação dos servidores em atividade. Tema 355. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório. Tema 358. A competência constitucional do Tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, parágrafo 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação. Tema 359. Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19 de 98, o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Tema 360. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 do CPC, do parágrafo 1º do artigo 475-L, ambos do CPC de 73, bem como os correspondentes dispositivos no CPC de 2015, o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3, e os parágrafos 12 e 14 do artigo 535, parágrafo 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Assim, caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais, ou a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional e, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Tema 361. A cessão de crédito alimentício não implica alteração da natureza. Tema 362. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Tema 363. É constitucional o artigo 17, inciso 5, da Lei Complementar 123 de 2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possui débito com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as fazendas públicas estadual, federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Tema 364.
É dos Estados e do Distrito Federal a titularidade do que é arrecadado, considerado imposto de renda, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Tema 365. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Tema 366. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de armas de fogos de artifício, é necessário que exista violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Tema 367. A Lei Complementar 135 de 2010 não é aplicável às eleições gerais de 2010 em face do princípio da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Tema 368. O imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Tema 370. A suspensão de direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Tema 371. Reveste-se de legitimidade jurídica a concessão pelo Presidente da República do benefício constitucional do indulto, que traduz a expressão do poder de graça do Estado, mesmo se tratar de indulgência destinada a favorecer pessoa que, em razão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sofre medida de segurança, ainda que de caráter pessoal e detentivo. Tema 373. O parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6.815 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e deste depender economicamente. Tema 374. A regra prevista no parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição Federal também se aplica às ações movidas em face de autarquias federais. Tema 376. É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Tema 377. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal
pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Tema 379. No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega a fregueses, em caráter pessoal para consumo. Incide ICMS sobre os medicamentos de prateleira, por elas produzidos ofertados ao público consumidor. Tema 380. O artigo 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. Tema 382. A postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento por não representar aumento do tributo não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição. Tema 383. A equiparação da remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratar de agentes econômicos distintos. Não se podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Tema 384. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório, quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Tema 385. A imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Tema 386. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Tema 387. A Lei Complementar 135 de 2010 não é aplicável às eleições gerais de 2010 em face do princípio da anterioridade eleitoral. Tema 388. É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei 9.032 de 95 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência. Tema 391. É infraconstitucional e incide a súmula 279, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo da COFINS e do PIS, na importação feita no âmbito do sistema Fundap, quando fundada na análise de fatos e provas que originaram o negócio jurídico subjacente à importação, e no enquadramento como operação de importação por conta e ordem de terceiro
de que trata a MP 2158-35 de 2001. Tema 393. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente envolvendo criança ou adolescente, quando praticadas por meio da rede mundial de computadores. Tema 394. Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União por intermédio do órgão competente no prazo previsto nos artigos 12, parágrafo 4 e 18, caput, e parágrafo único da Lei 10.599 de 2002, caracteriza ilegalidade e violação de direito adquirido e certo, e direitos líquido e certo. Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre a União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. Tema 395. Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8 de abril de 98 até 4 de setembro de 2001, ante a carência de fundamento legal. Tema 396. Os pensionistas de servidor falecido, posteriormente à Emenda Constitucional 41 de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Não têm, contudo, direito à integralidade. Tema 399. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou inelegendo. Tema 400. A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição da República, não foi afastada pelo artigo 96, inserido no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, pela Emenda Constitucional número 57 de 2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, nos territórios indevidamente incorporados. Tema 402. Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Tema 403. É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 meses contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado. Tema 408. É compatível com a Constituição o artigo 34 da Lei 6.830 de 1980, que afirma
incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. Tema 409. É compatível com a Constituição a extensão aos servidores públicos inativos dos critérios de cálculo da gratificação de desempenho da carreira previdenciária, saúde e trabalho, GDPST, estabelecido para os servidores públicos em atividade. Tema 410. É compatível com a Constituição a extensão aos servidores públicos inativos dos critérios de cálculo da gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa e de suporte, GDP-GTAS, estabelecidos para servidores públicos em atividade. Tema 411. É incompatível com a Constituição o reconhecimento às entidades paraestatais dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública em execução de pagamento de quantia em dinheiro. Tema 412. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no artigo 50, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Tema 414. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visem a prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Tema 415. Não há reserva de lei complementar para o repasse do PIS e COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, tais como telefonia e energia elétrica, cobrado nas respectivas faturas. Tema 423. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Os juízes de execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola industrial, regime semiaberto, ou casa de albergado ou estabelecimento adequado para o regime aberto. Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas, o cumprimento de penas restritivas de direito e ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar do sentenciado. Tema 430. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município. Tema 431. É incompatível com a Constituição norma que institui contribuição à saúde incidente sobre o valor de proventos e pensões de servidores públicos, no interregno das emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003. Tema 432. A imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, abrange a contribuição para o PIS.
Tema 434. É compatível com a Constituição lei específica que altera o cálculo da gratificação por produção suplementar, GPS, desde que não haja redução da remuneração na sua totalidade. Tema 435. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do artigo 1º-F da Lei 9.494, com alteração pela Medida Provisória 2180-35 de 2001, ainda que em relação a ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Tema 437. Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público, cedido à pessoa jurídica de direito privado devedora do tributo. Tema 438. Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. Tema 439. Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Tema 440. A redução da gratificação especial de retorno à atividade não implica violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, se o ingresso ou reingresso aos quadros do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos se deu após a edição da Lei Estadual 10.916, de 97. Tema 445. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Tema 447. É compatível com a Constituição a extensão aos servidores públicos inativos e pensionistas dos critérios de cálculo da gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa do meio ambiente, GDA-MB, estabelecidos para os servidores públicos em atividade. Tema 448. É incompatível com a Constituição a extensão aos policiais militares inativos e pensionistas do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432 de 85 do Estado de São Paulo. Tema 450. É devida a correção monetária do período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor, RPV, e sua expedição para pagamento. Tema 451. Não afronta a exigência constitucional da motivação dos atos decisórios a decisão da turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a Lei 9.099 de 95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. Tema 452. É inconstitucional por violação ao princípio da isonomia,
cláusula de contrato de previdência complementar, que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Tema 453. O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Tema 454. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público por meio de ato judicial, a qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo a nomeação. Tema 455. A exigência de garantia para o exercício da profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º e 8º do Decreto 21.981 de 32, é compatível com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Tema 456. A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama a previsão em lei complementar federal. Tema 457. É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres, a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte a ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros e companheiras. Tema 469. Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. Tema 470. É constitucional a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas, mesmo considerando o período anterior à Emenda Constitucional 20 de 98. Tema 471. Com fundamento no artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais. Tema 472. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Tema 473. Não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a quintos a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. Tema 475. A imunidade a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea A da Constituição Federal, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.
Tema 476. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo sob fundamento de fato consumado de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Tema 478. O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. Artigo 307 do Código Penal. Tema 479. No atual estágio de conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por hora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei 11.934, de 2009. Tema 480. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41 de 2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não deve ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Tema 483. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantida pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Tema 484. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. E o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário. Tema 485. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Tema 486. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Tema 490. O estorno proporcional do crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Tema 491. Os Estados-membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas. Tema 492. É inconstitucional a cobrança, por parte de associação,
de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465 de 2017 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis, ou, sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente registro de imóveis. Tema 494. A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. Tema 495. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da Emenda Constitucional número 33 de 2001. Tema 497. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Tema 498. É inconstitucional a distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do Código Civil de 2002, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil.